Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência à nossa aula de transformadores, nós iremos ver agora transformadores trifásicos. Mas para isso, antes, nós precisamos entender do sistema trifásico de distribuição. Então, nosso sistema de transmissão trifásica consiste basicamente na geração, né? Então, essa minha geração, ela se dá em maior quantidade pela usina hidroelétrica, tá? Usinas hidroelétricas, então, que nós temos no Brasil em maior quantidade para essa geração de energia, tá? Uh, a gente também tem parques eólicos, tem usinas a carvão, temos usinas fotovoltaicas hoje, mas a maior parte se dá por usina hidroelétrica. Tá? Então essa é a geração onde é formada a energia, né? Onde a gente consegue, então, através de uma diferença de altura da água, né? Então, pela queda da água, eu consigo mover um gerador, uma turbina, e com isso criar energia que a gente vai ver na sequência de que maneira. Tem um vídeo também que eu vou colocar no sistema aí, um link, para vocês verem então o funcionamento de uma usina hidrelétrica. É bem interessante para quem não conhece e quer e tem interesse aí, é bastante interessante. Então, na saída da usina, a gente tem um transformador trifásico elevador. Aqui vocês podem ver esse transformador, para vocês terem uma noção do tamanho dele, comparem com uma pessoa que está ali do lado, né? Então, são transformadores bastante grandes, robustos, né? Que eles fazem a elevação dessa tensão que é formada no meu gerador da usina para tensões muito elevadas, da ordem de 500 mil volts, 350, 750 mil volts, tá? Então, à medida que eu transporto essa energia, né? À medida que eu transporto essa tensão num valor mais elevado, eu rebaixo a minha corrente. Então, potência, tensão vezes corrente, né? Então, se eu elevo a minha tensão, eu reduzo a minha corrente. Com isso, eu economizo principalmente em cabos. Lembram que a minha resistência de um fio lá era a resistividade vezes o L, que é o comprimento da linha, dividido pela seção do fio, pela área do fio, né? Então, o meu comprimento da linha de uma usina hidrelétrica até um grande centro é muito grande. Então, com isso, eu teria uma perda no fio muito exagerada. Ou fios muito grossos. Se eu colocar fio muito grosso, primeiro é o custo desse fio e o custo de todos os postes para segurar tudo isso. Então, eu elevo a minha tensão, reduzo a corrente, diminuo o condutor, né? Diminuo o peso desse condutor também. Tá? Então eu tenho um transformador elevador na saída da usina e transporto essa tensão, essa potência pelas minhas linhas de transmissão. São trifásicas, então a gente pode ver aqui à direita, né, que eu tenho 3 fios ali, né, 3 cabos, então trifásica ali. Aqui também, na esquerda também é trifásico, só não está aparecendo uma linha ali, mas ela é dupla, tá? Então, esse sistema trifásico, ele está interligado no Brasil inteiro, certo? Então, esse sistema, ele atende o Brasil inteiro. Então, por exemplo, se uma usina, aqui de Machadinho, por exemplo, der um problema, que essa usina tem que sair fora do sistema, não tem problema nenhum, porque as outras usinas vão jogar mais energia no sistema interligado, né? E vai suprir a falta de uma das usinas. Então, se eu tenho, por exemplo, falta d'água numa determinada usina, algum problema, eu posso suprir com
o meu sistema interligado com as outras usinas, tá? Então, muitas vezes dá um excesso de consumo num determinado lugar, eu posso suprir aumentando a potência de uma determinada usina. O pessoal da ANEEL faz isso diariamente, tá? Então o pessoal, eles ficam, os operadores de sistema da usina, eles ficam constantemente ligados com uma central, inclusive é uma sala que sempre tem que ter uma pessoa lá dentro, não pode nunca ficar sem ninguém, tá? É uma zona de segurança, assim, e que tem que ter uma pessoa ali para dizer, ó, precisa aumentar 10%, precisa diminuir 5%, e eles têm como controlar isso através dos sistemas de controle dentro das usinas. Depois da linha de transmissão, então, eu chego próximo a uma cidade onde eu tenho uma subestação rebaixadora de tensão, ou seja, pega essa tensão de 500 mil volts e passa por vários transformadores, por vários equipamentos e rebaixa essa tensão numa tensão que eu consigo transmitir para dentro da cidade, tá? Porque uma tensão de 500 mil volts, por exemplo, é uma tensão muito elevada que, se eu chegar a um raio de uns 10 metros dela, mais ou menos, ela vai puxar. E isso, dentro de uma cidade, não dá para aceitar, é muito perigoso, né? Então, aqui eu tenho minha distribuição dentro da cidade. Dentro da cidade, isso aqui é o poste que a gente vê na rua aí, então eu coloquei um modelo aí que a gente enxerga no dia a dia, tá? Então a gente pode ver o que ali, ó? Eu tenho um transformador ali, aparece um transformador trifásico, né? Mas nesse poste, ó, eu tenho aqueles 3 fios paralelos em cima, aquilo ali é a distribuição trifásica em alta tensão. Ali passa 13.800 volts, tá? Embaixo eu vou ter uma distribuição de baixa tensão. Então, a tensão de 13.800 passa pelo transformador, rebaixa essa tensão e ali naqueles fios verticais, que normalmente ficam numa posição vertical, eu vou ter tensão entre duas fases de 380 e tensão entre fase e neutro 220. Isso aqui em Erechim, tá? Em Porto Alegre, por exemplo, eu vou ter tensão de 220 entre as duas fases e tensão de 127 entre fase e neutro. Depois a gente vai entender o porquê desses valores, tá? Então, alta tensão, os fios superiores, baixa tensão, os fios inferiores, tá? O que é importante aqui ressaltar para vocês? Por exemplo, vocês estão fazendo uma obra, construindo algum prédio, fazendo alguma fábrica próximo desses fios de alta tensão, tá? Tem que ter muito cuidado com a proximidade dele, com a proximidade de objetos nele, tá? Porque esse fio muitas vezes ele vai criar um arco voltaico, né? E nem sempre eu preciso encostar no fio para receber a descarga. Então, eu, como engenheiro, tenho que ter esse cuidado e, como eu sou responsável pela obra, ter o cuidado que meus funcionários também saibam disso. Tá? Muitas vezes o cara vai pegar uma escada, vai pegar um vergalhão, vai pegar um cano, alguma coisa assim, e chega próximo de um fio de alta tensão, ele pode ser puxado, levar uma descarga e aí o estrago é grande, né? Então, distribuição nas cidades através de alta tensão e baixa tensão. E aí, meu final do sistema de distribuição são os consumidores industriais, que são normalmente trifásicos, né? Então, essa parte vai entrar a tensão trifásica, né? 380 ali, em alguns lugares 440, em outros lugares 220 para trifásico. Tá? Então ali eu tenho as minhas indústrias, né? E a nossa residência, né? Onde também eu tenho uma entrada de energia que pode ser monofásica, na grande maioria dos consumidores
residenciais de baixa potência, pequenos, né? Então eu tenho consumidores monofásicos que vão até uns 50 amperes, mais ou menos, de consumo, né, de corrente. E posso ter consumidores bifásicos e trifásicos. Atualmente, ou é monofásico ou é trifásico. Os bifásicos eles estão eliminando, tá? Não estão fazendo ligações bifásicas. Ali no consumo residencial, eu tenho uma série de parâmetros para seguir, né? Então, como é que é o terminal de ligação, como é que tem que ser o medidor, como é que tem que ser o aterramento, quadro de distribuição e diversos outras regras, tá? Isso aí a gente vai deixar mais para instalações elétricas, né? Não tem necessidade da gente abordar agora. Aqui nós vamos ver, então, como que a gente gera uma onda trifásica. Então, primeiramente, a gente vai relembrar o conceito de indução, né? Então, se eu tenho um ímã movendo no interior, um campo magnético movendo no interior de uma bobina, se ele está aproximando da bobina com o norte, eu vou ter corrente num sentido dessa bobina, se ele está afastando, eu vou ter corrente em outro sentido, ou seja, corrente positiva ou corrente negativa. Esse é o princípio de indução na bobina. Tá? Então eu estou criando uma corrente variando um campo no interior da bobina. Então aqui nós vamos simular. Eu tenho uma bobina e tenho um ímã ali com um polo norte-sul. Tá? Então essa minha bobina está localizada, posicionada, né, 90 graus em relação ao ímã. Quando eu tenho assim, ó, minhas linhas do campo saindo do norte, chegando para o sul, né, eu vou ter zero de tensão nos dois terminais dessa bobina. Então eu não tenho nenhuma tensão induzida com o ímã em relação à bobina nessa posição. À medida que eu movimento esse ímã, que eu giro ele no sentido anti-horário, né, ou que eu modifico esse ímã, eu começo a perceber uma tensão induzida na minha bobina. Ó. Então a minha onda, ou seja, à medida que eu aproximo o norte da bobina, a minha onda ali embaixo de tensão induzida começa a subir, certo? Colocando esse ímã 90 graus em relação à bobina, eu percebo ali embaixo ó, que minha tensão induzida foi ao ponto máximo. Tá? Então, esse é o máximo de tensão que eu vou estar conseguindo induzir nessa bobina, que eu vou estar conseguindo criar nessa bobina. Girei um pouquinho mais, andou para 135 graus ali, então eu girei 135 graus, andei 135 graus, comecei a me afastar, minha tensão começa a reduzir, diminuir a tensão induzida na bobina. 90 graus, no sentido inverso, voltou para zero, né? Então fiquei com o ímã perpendicular em relação ao eixo da bobina. Fiz mais 90 graus ali, vou chegar com o meu polo sul agora no eixo da bobina. Percebo que eu induzi uma tensão então negativa, ou seja, no sentido contrário, né, da bobina. E aqui fechei a minha onda, fechei o meu ciclo, fiz toda a volta, fechou a minha onda senoidal. Então assim a gente vê que eu girando esse ímã na frente da bobina, eu consigo criar uma onda senoidal. Tá? Então, continuando esse giro, eu continuo com essa onda senoidal. E aí, o que vai acontecer agora se eu colocar 3 bobinas defasadas entre elas de 120 graus, como nesse desenho? Vamos ver então o que vai acontecer com essas minhas ondas nas bobinas se elas estão defasadas no tempo 120 graus, porque aqui
todo esse gráfico é ao longo de um determinado tempo, né? Então, o meu tempo que o polo norte está no máximo, que o polo sul vai estar intermediário entre as outras bobinas. Vamos ver agora nessa animação. Aqui nós podemos ver, então, a tensão induzida, né, no momento que a gente já viu antes, com as três bobinas RST, onde eu tenho ali o meu ímã perpendicular à bobina R. Nesse momento ele não está induzindo nada na bobina R, 0 volts, né? Então estaria ali no 0 graus, 0 volts. A bobina T, que está defasada 120 graus da bobina R, então ela vai estar no momento que o norte está se afastando do máximo ali. Então a bobina T ela já induziu o máximo e está começando a descer. Eu coloquei só um pedacinho da curva ali para vocês verem então que na bobina T ali ele está em 0 graus, está começando a descer. A bobina S, o polo sul está chegando nela, então ela estaria chegando no máximo negativo. Então também eu coloquei só um pedacinho do gráfico ali para mostrar o máximo do E, chegando perto do máximo do S do negativo, né? Do ponto máximo de tensão negativo. Se eu girar 45, então eu comecei a subir minha bobina 45, afastei mais da bobina T, estou chegando no 0 graus, ele passou, está chegando no 0 graus ali na bobina T, no perpendicular com o ímã, né? Na bobina S, eu passei o polo sul ali, então cheguei no ponto máximo negativo da curva. Aqui, então, eu estou chegando com o norte no máximo da bobina R. Na bobina T e na bobina S, praticamente, a bobina T eu passei um pouquinho do zero e na bobina S eu não cheguei no zero ainda, né? Aqui então, eu estou chegando na bobina T, estou quase chegando no máximo negativo. Minha bobina S, eu passei do zero ali um pouquinho. Lógico que o desenho não está bem nos 120 graus ali. Quando S passou ali ó, da minha bobina T, ele já fez o negativo e está se afastando, voltando para o positivo. O norte está chegando na bobina S, vai chegar no ponto máximo positivo. E na bobina R eu tenho novamente o zero. Agora, andei mais 90 graus. Então, se eu ando mais 90 graus, eu cheguei com o S, o ponto máximo negativo ali. O T e o S praticamente estão no mesmo valor, só que um subindo e o outro descendo. E aqui eu estou chegando então passei um pouco o meu. Cheguei em 360, né? Fiz toda a volta aqui. Então eu completei as duas curvas, né? Então percebam que eu saí do zero ali, cheguei no 360 para a bobina R. Para a bobina S, eu saí do 240 e cheguei até o 240 novamente. E na bobina T, eu saí no 120, cheguei no 120. Então, essas três ondas estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, eu tenho uma onda na bobina R, uma onda na bobina S e uma onda na bobina T. Vamos ver como é que ficam essas ondas sobrepostas no mesmo tempo. Aqui deu para ter uma noção
do que acontece quando eu giro esse ímã nessas três bobinas RST. E vocês podem ver que quando uma bobina ali está no 0 grau, né? A bobina R está no 0 grau, 0 volt. A bobina S está no 0 grau menos, um pouco menor que a tensão de pico. E a T está positiva, um pouco menor do que a tensão de pico também. O que eu posso ver nessas três ondas? Que se eu somar em qualquer tempo essas três ondas, eu vou ter zero de tensão. Isso é uma coisa importante em sistemas trifásicos. Percebam, no 0 grau, se eu somar essas três ondas, eu vou ter a mesma porção que eu tenho positiva na onda T, eu vou ter na onda S. E como a onda R está em 0, eu somei todas e cheguei em 0 também. E isso serve para qualquer grau que eu vou estar utilizando. Então aqui eu ligo minhas três bobinas num ponto comum, tá? L1, L2 e L3, agora eu nomeei elas dessa forma, onde eu vou colocar um aterramento, que seria esse neutro, então é um ponto comum que eu vou estar ligando nessas três bobinas. Então, na ponta das três bobinas eu tenho as fases, certo? E essas fases estão alimentando três cargas que também estão ligadas em forma de Y. É uma forma que eu tenho de ligar essas bobinas. Tá? Então, essas bobinas estão ligadas em Y e gerando aquela onda que a gente já viu, né? Alternada, senoidal. Começando ali, a gente pode iniciar ali no verde, né, no L1. Então, ela vai até o máximo, volta até o mínimo, vai até o máximo e volta. L2 depois, defasada, então atrasada 120 graus em relação a L1, tá? Seguindo no tempo. L3 atrasada, então 120 graus em relação a L2 ou 240 em relação a L1, tá? Então percebam que todas as ondas no momento estão defasadas entre si. Então no momento que eu tenho uma onda positiva ali, o L1, eu vou ter essa mesma onda negativa em L2 e L3. Isso serve tanto para a tensão quanto para a corrente que vai circular por essa carga, se a gente considerar, logicamente, uma carga somente resistiva. Tá? Então, a tensão que eu vou ter entre duas fases, tá? Ou em cima da minha carga, é a tensão de duas fases. Tá? Então, vai ali do ponto azul até o topo do verde, por exemplo. Então, seria a tensão entre duas fases. Tá? A minha soma no ponto neutro ali, ou no ponto central ali, a gente pode perceber, ó, que vai ser sempre zero. Então, se eu tiver o máximo da onda e considerar as outras duas ondas ali, então, máximo de L1 com o intermediário ali de L2 e o intermediário de L3, eu vou ter uma soma de duas correntes negativas, uma positiva, vai ser sempre zero ali no ponto neutro. Aqui mostra, então, ó, tá saindo corrente de L1, consequentemente minha tensão de L1 é positiva, corrente máxima ali onde ele está, chega na carga, se separa ali no ponto, no nó ali, entre duas cargas. Tá? Então, essas duas cargas vai metade da corrente para cada lado. E percebam, ó, ela está entrando na bobina agora. Na bobina L2 e na bobina L3. Portanto, se ela está entrando na bobina, ela é negativa. Essa tensão, então, passa a ser
uma tensão negativa, pois está entrando na bobina. Certo? Então, a minha soma das correntes no nó das bobinas é zero. A soma das correntes no nó das cargas também é zero. Adiantando para o estágio seguinte, onde eu tenho a minha bobina L3 no máximo negativo, então ela está recebendo o máximo de corrente, consequentemente, minha tensão em cima dela é negativa, e minha corrente nas outras duas bobinas são positivas, não no máximo, no intermediário ali, então. Tá? Então, L1 e L2 estão fornecendo a máxima corrente que está chegando em L3. Tá? Aqui a gente pode ver, então, no momento onde L2 está no ponto máximo, então minha corrente 2 está no ponto máximo, novamente a corrente L1 e L3 num ponto intermediário, recebendo corrente. Então a corrente, quando o gerador está recebendo, ela está no ponto negativo, né? Então minha tensão estaria no ponto negativo e a corrente também no ponto negativo, certo? Então aqui, o que a gente pode ver também, né, é o seguinte, quando eu tenho tensão entre fases, eu vou ter a tensão entre a fase 1 e a fase 2, ou seja, a saída da bobina 1 e a saída da bobina 2. Essa tensão para nós aqui, entre fases, aqui em Erechim é 380. Então, minha tensão trifase aqui em Erechim é 380. Em Porto Alegre, 220. Minha tensão entre fase e neutro aqui em Erechim é 220. Tensão entre fase e neutro em Porto Alegre é 127. Tá, mas se a tensão numa bobina é 220, né, aqui para nós, por que entre duas fases ela não seria 440? Porque justamente minha onda está defasada, tá? Então, se as ondas estivessem as duas no pico, uma no pico positivo, outra no pico negativo, eu conseguiria fazer 440. Mas como a minha onda está defasada, a gente percebe ali, se eu for medir, né, ela vai dar 380 e não 440 e 127 lá em Porto Alegre. Tá? Então, por isso que eu tenho essas minhas ondas. Agora, no próximo slide, nós vamos ver, então, como que se forma o transformador trifásico, então, como é que ele funciona.